Oiê, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. E o vídeo de hoje vai ser os erros na fabricação da placa 3D. Gente, eu perdi muita placa por erro meu, por pressa, por tirar antes do tempo. Porque eu vi bastante vídeos com 15 minutos, 20 minutos, mas isso varia muito do gesso que tu está usando, né? Alguns secam mais rápido, outros não, depende muito da qualidade. E aí, fazendo uma busca, procurando para ver o que eu poderia fazer para não perder esse material, eu achei um vídeo falando sobre reutilizar ele, tá? Então, como vocês estão vendo aí, eu peguei as placas quebradas e deixei ela menor possível. Não tem como deixar bem no pozinho, mas eu deixei elas o menor possível, porque eu vou reutilizar ela numa placa aqui junto com vocês, pra gente ver se realmente dá certo. O outro teste que eu fiz deu certo e eu vou fazer depois com vocês ali, pra ver se, pra mostrar, tá? Agora esse aí é a primeira vez que eu tô tentando embater ele, tudo assim, e reaproveitar. Então, a gente vai saber junto se realmente dá certo. E é uma coisa que eu não vi, eu olhei vários vídeos e eu não vi ninguém falando assim sobre isso. Gente, é fácil misturar o gesso ali na água, mas retirar da forma não é tão fácil quanto parece. Porque, como eu falei, depende muito do tempo de secagem de cada gesso, né? Eu comprei, antes de comprar o saco grande, eu comprei uns saquinhos pequenininhos, que eu paguei R$4,50 um quilo, se eu não me engano, pra testar. E de 4 saquinhos, 4 quilos, eu consegui fazer uma peça inteira. As outras todas se partiram em 4. Por quê? Porque no meio da forma é uma parte mais fina, então o gesso tem que estar praticamente 100% seco para te conseguir desenformar sem ele rachar ali, porque enquanto ele não tem uma secagem completa, ele fica muito sensível, muito sensível. E outra coisa que eu notei é que essas peças que quebraram o meio, que eu guardei, que eu já fiz ela semana passada, elas estão bem firmes, bem mais resistente do que as que eu fiz ontem, por exemplo. Então, conforme vai passando os dias, elas vão ficando mais resistentes, mas logo que tu vai desenformar, é bem complicado. Só que eu não queria perder material, né? Então, eu resolvi fazer esse teste aí para ver se dá certo, comigo pelo menos, né? E queria mostrar aí pra vocês e a gente vai ver o resultado junto, porque eu também não sei se esse aí, esfarelando o gesso já usado, se vai dar certo. Então, fiquem aí e deixem um like e um comentário aí pra estar me ajudando, tá bom? Então, eu peguei a mesma medida da água que eu tô usando, né, pro tamanho das minhas formas, que são 28 por 28. E coloquei somente uma medida dessa daí de gesso, tá? Polvilhando ali em cima. Eu tô usando para essa quantidade de água, uma medida dessa mais metade, para aquela forma ali dá exatamente. Só que como eu vou colocar aquele gesso ali que eu triturei junto, eu diminuí a quantidade, obviamente, né? Botei somente uma medida e aí agora eu vou colocar o gesso que eu polvilhei aí dentro. E vamos ver se vai dar certo aí, para não estar desperdiçando material.
Daí terminei de despejar ali e tô dando uma ajeitadinha pra não precisar tá lixando muita coisa depois ali daquelas partes que vai ficar pra fora o gesso que eu já tinha utilizado. Eu vou levar eles lá pro sol, levar ele lá pro sol agora pra secar, deixar ele secar bem. E aí eu mostro pra vocês o resultado, tá bom? E essa maneira aqui foi o outro jeito que eu vi, ó. Uma placa que eu perdi porque ela rachou no meio, ó. Aí eu vou colocar ela de volta no molde, me certificar de que ela tá bem encaixadinha. E vou usar só dessa vez, só o gesso que já tinha dado errado e que eu triturei. Eu coloquei ele agora dentro de uma bolsa e bati com a marreta, que eu achei que foi bem melhor, ó. Tá aí ele. É o gesso que já foi usado, tá? Eu vou fazer ele um pouco mais forte e vou deixar ele secando no sol bastante tempo, né? Pra ver se vai dar certo. E vamos ver qual vai ser o resultado. Eu espero muito que dê certo, daí não vai ter desperdício de material. Aí coloquei a quantidade que eu achava que era o necessário para aquela quantidade de água. E vou segurar a parte do gesso ali, pronta, e vou despejar essa mistura aí naquela parte lá que tá faltando, tá? Tá bem encaixadinho. E aí, ó, eu fui despejando e a mesma coisa, eu fui ajeitando os gessos que ficaram pra fora ali. E deixei ele passar um pouquinho por cima do gesso que já estava pronto, ó. Vai ajeitando, colocando as bolinhas de gesso para os lugares que ela não vai aparecer tanto, mesmo que ela fique, depois dá só pra passar a lixa, né? Ó, daí agora eu já coloco para passar um pouquinho para pegar em cima da outra, para elas fixar bem uma na outra. E aí vou levar as duas pro sol para secar. E vamos ver se vai dar certo, tá bom? Daqui a pouco eu volto com o resultado. E esse foi o resultado, ó, gente. Como vocês vê, ele ficou marcado em cima, mas consegui reutilizar aqueles que eu tinha quebrado. E depois eu pego uma lixa fininha e dou o acabamento direitinho. E embaixo, ó, ficou as bolinhas também do que eu reaproveitei. Que também depois que ele estiver bem seco eu lixo. Agora eu vou reaproveitar esses aqui, ó, vou fazer mais dois. Vou colocar eles separados, dois numa forma e os outros dois na outra forma, pra ter sustentação. Vou colocar intercalado, ó. Coloquei um em cima, tem que olhar bem direitinho o encaixe, pra não ficar com o encaixe errado, né? Porque senão não dá certo, já tentei. Coloquei errado e não deu certo. Vou fazer a mesma coisa na segunda forma. Vou colocar o em cima e o embaixo na outra ponta, para o gesso que eu for colocar nos outros dar sustentação, né? Conseguir unir eles direitinho para ficar uma peça só. E esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Como eu falei, eu espero que eu possa ajudar outras pessoas, assim como eu que nunca tinha mexido com gesso. Foi a primeira vez. Então, tenho muito dessas pecinhas aí ainda para recuperar, mas não vai fora. Eu vou conseguir recuperar elas todas. E para uso doméstico, né, para venda, né? Tá bem bom. Tô bem satisfeita. Aí agora eu vou fazer a misturinha. Tu tem que ir polvilhando o gesso na água. A água ali já tá na medida exata que eu preciso pros dois. Aí tu nunca coloca ele de vez, vai sempre ali, ó, polvilhando o gesso. E depois eu vou colocar ainda para dar mais uma reforçada, aquele que eu triturei lá, pra não perder o material, né? É assim, eu deixei faltando um pouquinho de água para inteirar com o gesso que eu triturei. Gente, só isso dá uma sujeirada, uma bagunça. Aí agora eu vou colocar aí, ó,
que eu vou reaproveitar. E os que estão muito quebrados todos, eu vou fazer isso. Eu vou triturar todos e vou usar ele na reforma dos outros. Então, nada vai fora. E aí, deixa já o seu like aí. Se inscreve no canal para estar me ajudando, tá bom? Quando eu terminar aqui, eu vou fazer um outro videozinho de quantas placas deu com 20 kg de gesso. E se seguiu assim dando errado. Mas a dica que eu dou pra vocês é: deixem mais tempo. 15, 20 minutos, dependendo do gesso, é pouco tempo e é onde eu tava errando. Então, o que que eu faço? Eu vou lá, faço duas, deixo secando às vezes 1 hora e vou fazer as minhas coisas. E aí, quando eu volto, ele já tá sequinho, tá bom? E aí, eu vou deixar aí pra vocês. Eu coloquei eles todos no sol, para deixar eles bem sequinho, para depois o que eu precisar lixar, fazer algum acabamento antes de colocar na parede. Aí coloquei mais um pouquinho de gesso ali, porque eu achei que ainda tava muito molinho. Fiz a mistura e aí vou adicionar agora ali naquelas partes e já mostro pra vocês. Aí ficou assim, agora eu vou esperar eles secar e eu já botei as outras que eu fiz hoje, todas no sol pra secarem, pra depois conseguir dar os acabamentos, tá? Espero que vocês tenham gostado, beijos!